Então, olá pessoal, a paz a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender do horário que você vai ver esse vídeo. E eu quero dar continuidade, né? Como eu tenho uma playlist, né? Para quem me segue, para quem já viu meu canal, sabe que eu tenho algumas playlists e especificamente eu tenho essa playlist sobre lições bíblicas, CPAD, né? CPAD, que nada mais é do que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, essas lições bíblicas eu gosto de trabalhar pela causa do conteúdo, que é realmente um conteúdo muito bom. Aí, dentro da lição bíblica, eu vou fazendo as minhas análises, as minhas críticas, acrescento alguma informação que eu veja que seja necessário, pontuo algumas coisas e por aí vai. Mas hoje eu quero dar prosseguimento à lição, né, do profeta Ezequiel, né, que a temática é a justiça divina ainda, né, dando continuidade, é essa aqui, a justiça divina. Basicamente é no livro do profeta Ezequiel. E a leitura de hoje, ela se encontra em Ezequiel, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 10. Não vou ler, para que também não vá se estender muito, e eu quero aproveitar o máximo, né, na questão de conteúdo para fazer esse vídeo, né? E o título da lição de hoje é a lição de número 5, com o título Contra os Falsos Profetas. O texto áureo ele se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, é Novo Testamento, né? 2 Pedro 2, versículo 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Já a verdade prática diz o seguinte: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então, já partindo aqui para a introdução da lição, esta lição ela foi produzida, né, comentada, aliás, melhor dizendo, os comentários são do pastor Ezequias Soares. Para quem não sabe, Ezequias Soares é professor de Bíblia, né, de teologia. O mesmo é formado em teologia, é bacharel em teologia, além de outras especificações que ele possui em sua grade curricular como professor. E é um ótimo comentarista, né, um grande teólogo. Mas vamos lá. Nessa introdução, nós vamos ver aqui a questão e os ensinamentos acerca dos falsos profetas. Será que existe hoje? Será que esses falsos profetas são basicamente somente no contexto do livro do profeta Ezequiel? Essas questões e outras nós podemos ver, né? Através do conteúdo, através dos textos bíblicos, nós podemos compreender melhor. Tá? Então vamos lá. O professor ele comenta assim, ele dá a introdução seguinte: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com os seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior foi para o profeta Jeremias, que estava na cidade de Jerusalém, da mesma forma para Ezequiel, como logo no início desse vídeo eu falei, né? O profeta Ezequiel que estava na Babilônia, que ele foi levado, né, na segunda invasão do rei Nabucodonosor e o seu exército babilônico a Israel, né? A primeira invasão foi em 605 a.C., a segunda invasão em 597 e a terceira invasão em 587 ou 586 a.C. Então, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Mas aqui na introdução do pastor e professor Ezequias Soares, eu quero comentar aqui algo bem interessante, quando ele diz assim, ó, pronunciamento do juízo divino. Aí você pode parar para pensar, né? A gente pode analisar junto aqui
Deixa eu pegar aqui algumas anotações que eu fiz, né? Anotações particulares que eu quero dividir com vocês. Aí vem a pergunta, né? Vem a dúvida. Que pronunciamento de juízo divino é esse, Eduardo? Que juízo divino? A palavra juízo, ela está associada pelo menos a dois sentidos aí. Juízo pode ser consciência, racionalidade, e juízo também pode ter um entendimento de julgamento. Imagine uma pessoa que comete um crime, por exemplo, nos dias atuais, seja no Brasil, Portugal, Estados Unidos, etc. De acordo com as leis do respectivo país, essa pessoa, seja homem ou mulher, deve ir a julgamento, dependendo da qualidade e do nível do crime. Essa pessoa será julgada e, sendo provada realmente, né, através das evidências, que esta pessoa cometeu tal crime, né, seja um crime de homicídio, seja um crime de roubo ou latrocínio, seja o crime que for, né, dependendo da situação, tendo evidências comprovativas que tal pessoa, no julgamento, merece ser condenada, ela vai ser condenada e vai pagar a sua pena. Tanto tempo de prisão, às vezes, dependendo do crime e do nível, paga-se uma multa, presta serviços à sociedade, etc. Há vários tipos de condenação. Então, assim, entendemos que juízo também traz o sentido de julgamento, ou seja, o indivíduo foi ao tribunal para ser julgado, foi levado a ser avaliado, né, diante do juiz, né, as testemunhas que estão ali, as provas, as evidências, promotor de justiça, o advogado, etc. Todo aquele conglomerado organizacional que faz parte do juízo ou tribunal. E essa pessoa, sendo comprovada realmente que ela é culpada, ela irá ser presa e pagar sua pena. Do contrário, se pela veracidade, pelas provas cabais que estão sendo apresentadas, mostrarem que aquela pessoa é inocente, será inocentada e será liberada, ok? Então a palavra juízo, ela traz o sentido de entendimento, consciência, racionalidade e também de julgamento, tribunal, juízo. Então eu pergunto, que juízo é esse? Que juízo divino é este que, na introdução aqui da lição bíblica, da lição de número 5 contra os falsos profetas, que o profeta está se referindo, que o profeta Ezequiel está chamando esta atenção, né? Basicamente na introdução do comentário aqui do pastor Ezequias Soares. Então vamos lá. Como eu falei há pouco, eu disse que Israel foi invadido, pelo menos, pela Babilônia, por 3 etapas, né? 605, 597 e entre 587 e 586 a.C. 3 vezes, né? Que, infelizmente, levou aí a degradação, a derrota, humilhação, pobreza e coisas semelhantes ao povo de Israel naquele contexto histórico, naquele momento ali. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O juízo divino contra Jerusalém e seus príncipes foi profetizado, Eduardo? Sim, havia sido profetizado. Havia sido falado, havia sido mencionado por um profeta de nome Yeshayahu, que significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação, ou seja, o profeta Isaías. O profeta Isaías, no ano por volta de 745 a.C., ele profetizou acerca da Babilônia. Aliás, perdão, acerca de Israel, por causa de seus erros, por causa de sua soberba, arrogância e desobediência, e haveria consequências para o povo de Israel. Eu quero ler aqui o versículo. Isaías capítulo 3, versículo 14, diz assim: O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha,
O espólio do pobre está em vossas casas. Ou seja, Isaías 3,14 é só um versículo, você pode ler o texto todo para compreender. O profeta Isaías está falando acerca do juízo que haveria de vir contra os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram o povo ali, né, os representantes da nação de Israel. O povo vivido, o povo sábio. Mas esses anciãos seriam julgados pelo Senhor. Como diz o profeta Isaías, 745 a.C. Segundo, contra os seus príncipes, os principais do povo de Israel também. Né? Os principais. Terceiro, aliás, é que vós, anciãos e príncipes, fostes vós que consumistes, ou seja, que consumiu, que gastou, que destruiu, que abateu esta vinha. Que vinha é essa? A vinha representa o povo. A vinha representa o povo de Deus, o povo de Israel. E o espólio do pobre está nas vossas casas, ou seja, está falando de corrupção. Está falando de tirar daquilo do pobre, que era dele, e passar para esses poderosos, para essas lideranças aí. E agora, o profeta Isaías está dizendo, olha, o julgamento virá. E quando o profeta Isaías fala sobre isso, era no período do reino dividido, como eu disse, em 745 a.C., século 8 a.C. E é especificamente para o reino de Jerusalém, ou o reino de Judá, que era também o reino do sul,